Tick. Tick. Perhaps he should change jobs. He can't. Personal matters. Why are you here then? Because I bloody well stammer! Do you know any jokes? Então, né, Constança, a gente viu agora essa cena aí do Discurso do Rei, né? Um filme de 2011, eu creio. Espetacular, né? E que mostra que ele tinha plena consciência da dificuldade de falar em público. Também era uma causa de um trauma dele de infância, da forma como ele via o pai, provavelmente, né? Sim. E que com o treinamento fez com que ele tivesse seu lugar na história britânica, né? Sim. Bom, chegamos ao terceiro bloco, então, lembrando que depois que acabar o programa, que é um programa relativamente curto, ele continua no site, não em imagens, mas em podcast. Você pode acessar o site www.programaurbanidades.com.br e procurar o podcast do programa de hoje, e onde a Constança, com um pouco mais de tempo, é entrevistada e fala sobre temas complementares ao que a gente está desenvolvendo hoje aqui. Bom, eu vou deixar você falar o bloco inteiro, porque eu já falei demais. Não, me deixe só. Eu não tenho medo de falar em público. Não me deixe só. E eu quero que você dê uma dica para o nosso telespectador, uma microaula, vou chamar assim, é contigo. Uma microaula? Bom, acho que a gente pode trabalhar algumas dicas específicas, né? Existem muitos tipos de momentos ou oportunidades de falar em público. Então, eu vou falar um pouco de algumas, né? Então, acho que a primeira coisa, se eu tivesse que elencar, a coisa mais importante de falar em público é para quem eu estou falando, né? Eu tenho que entender para quem é que eu vou dizer. Então, se são mais homens ou mais mulheres, nível de instrução, se as pessoas estão querendo aquela mensagem ou se não estão querendo aquela mensagem. E eu acho que o mais importante ainda é saber o que eu quero com aquilo. Qual que é o meu objetivo nessa fala? Eu quero que esses meus interlocutores ou quem está me escutando faça alguma coisa? Eu quero que eles pensem sobre o assunto? O que eu quero? E depois que eu entendo essa audiência e entendo quem são essas pessoas, eu consigo modular a minha voz, eu consigo saber o conteúdo, que nível de aprofundamento eu tenho que ir. Você fala em modular a tua voz, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas pessoas têm uma apresentação, como a gente chama, monocórdica, né? Assim, então elas falam sempre do mesmo jeito, do mesmo volume, da mesma proporção, na mesma frequência. Isso pode ser cansativo, né? O importante é que você ponha volume na sua voz, nas palavras que você quer enfatizar, respire, fale devagar ou às vezes depressa, quando você quer dar um pouco mais de energia para aquele assunto. Então, quando você entende quem é a sua audiência, todas essas coisas vão ficando mais, como eu vou dizer, fáceis de você lidar, né? Você internaliza um procedimento. Exatamente, por exemplo, até o nível de conteúdo, como eu estava falando, de profundidade. É um grupo que entende muito daquele conteúdo, eu tenho que ser mais profunda, tenho que trazer mais detalhes. É um grupo que não entende nada, posso ser um pouco mais superficial, ou posso construir o meu raciocínio do superficial para o profundo. Então, a primeira coisa que eu diria é conhecer a audiência. Uma outra coisa que ajuda muito é contar o que você vai dizer em forma de história. Então, quando você criar... Não era uma vez? Pode até começar com Era Uma Vez, por que não? Né? O uso de metáfora, né, que são histórias que ajudam a gente a ilustrar o que a gente está falando, a explicar o que a gente está falando, né? Como na Bíblia, né, que existem metáforas espetaculares, né, para ilustrar as ideias da época. Isso é muito legal numa fala, né? Então, você trazer uma frase, um dito de alguém, uma história que mostra o que você está querendo dizer. E mais que isso, né? Você tratar o que você vai dizer com começo, meio e fim. Então, quando você for planejar a tua fala, né, você fala assim, por onde eu começo? Aonde é o fio dessa história? Por onde eu vou passar? O que eu tenho que colocar no meio? Quais são os conteúdos que ilustram isso? E no final, como eu fecho? Eu acho que o fecho é muito importante, né? Porque você pode criar um suspense no final, você pode terminar com uma questão para uma reflexão, ou com dicas para próximos passos,
ou amarrando alguma ação que você queira que saia dali, criando um compromisso entre as pessoas. Então, você precisa pensar bastante também na forma como você vai fechar, que impacto você quer criar nesse momento. Existem também apresentações onde você pode usar audiovisual, né? Onde você pode usar, por exemplo, aqui a gente usou o discurso do rei para mostrar como é possível treinar e praticar e fazer um bom trabalho, mesmo que você tenha dificuldades ou não tenha nascido com essa habilidade, né? Uma apresentação você também pode usar música, você pode usar imagens, uma fotografia. Às vezes você está falando de um esquema financeiro, né? De um esquema que tem a ver com, por exemplo, engenharia, ou que tenha, por exemplo, dados de um crescimento. Então, você usar um gráfico, você usar apoio de uma imagem interessante que te ajude a explicar aquilo, é muito legal. E como eu disse, né, encanta... Desculpa te interrompendo, por favor. Já interrompi mesmo, né? Não. A retenção é muito maior quando você consegue usar o visual, usar o sinestésico, usar outros artifícios, né? Que não só o oral. Isso é bom você ter tocado nesse assunto, porque é fato. 7% do que você diz é o conteúdo. O impacto, quer dizer, na verdade assim, o impacto que você causa nas pessoas, 7% vem do seu conteúdo. O resto todo está dividido entre a tua expressão verbal, como é que você põe força nas palavras, a tua pausa, o teu timing, e o resto, cerca de 30% a 40%, está na sua expressão corporal. Então, na força das mãos, no seu olhar, em como você olha para as pessoas, toda a parafernália audiovisual que você pode usar. Então, uma música no lugar certo, uma cena de um filme num lugar certo. Isso tudo vai emocionando, né? A gente fala até de emotizar, traz emoção para o que você está falando. Isso fixa. Quer dizer, você está dizendo que a cola entre o teu discurso transmitido e a retenção dele pela tua audiência é emoção, é isso? É sempre emoção, é sempre emoção. Por isso que os grandes, né? A gente falou de algumas pessoas que são grandes palestrantes. Agora a gente tem um que eu acho espetacular, que é o Obama, né? A forma como o Obama fala as coisas, né? Ele traz emoção, não só no que ele diz, mas como ele diz. Ele usa a pausa com grande mestria. Ele usa a pausa incrivelmente, ele usa também contato visual. Você vê quando ele para, ele faz como se ele escaneasse a plateia, assim, né? As pessoas se sentem acolhidas e sentem uma conexão com ele. Isso é treino, né? Provavelmente o Obama, ele tem um coach, alguém que olha para ele, ajuda ele a escrever os textos, ou até escreve os textos para ele. A gente sabe, né, dos grandes, isso é muito comum nos Estados Unidos, né? As pessoas que escrevem os textos para os presidentes, mas também alguém que faz um coach da expressão corporal dele, de como ele olha para as pessoas, né? Como é que a gente pode fazer isso se a gente não tem um coach, né, César? Sim, essa é a próxima pergunta. Boa. Pede para um amigo, né? Então, se você é um professor, pede para um assistente seu. Se você é uma pessoa, por exemplo, um gerente, pede para um amigo gerente seu anotar algumas coisas, né? Se você, por exemplo, uma coisa que não é legal é falar palavrão, usar palavras que não são pertinentes ao momento. E a informalidade ou a formalidade, ela tem que ser dosada, de novo, né? Segundo a sua audiência. Mas, por exemplo, a gente está falando de formalidade e informalidade, mas o humor é legal, porque o humor também é emoção, então ele também fixa. Né? Existem alguns neurocientistas que dizem que nós somos seres límbicos, né? Límbicos? Seres basicamente emocionais. E toda a memória no cérebro, né? Hoje existem vários estudos nisso, que são ligadas segundo as emoções. As emoções são a cola da memória. Então, se você quer ser lembrado pelo que você disse, né, você precisa trazer emoção para a fala. Eu vou te interromper, porque por incrível que pareça, nós acabamos. Eu queria só que nos últimos 20 segundos, né, você dissesse se alguém que está vendo o programa aqui se sinta motivado a entrar em contato sobre mais. Bom, primeiro vocês vão ouvir o podcast no site do programa, onde ela continua falando um pouco mais, dá mais dicas, desenvolve alguns temas. Eu ia perguntar para ela se homem ou mulher é mais travado, se tem faixa etária envolvida na questão, da dificuldade de falar, mas infelizmente essas respostas vão ser só para quem
entrar no site. Legal. Então fala, como é que é? Posso passar o teu e-mail? Pode. Meu e-mail é constanza, com z, ponto, hummel, que é Tá na tela, tá na tela. @building8.com.br. Ok. Então, eu posso responder, ajudar a responder e tirar qualquer outra dúvida por e-mail também. Ok, então, obrigado pela tua presença. Imagina, o prazer foi meu. Uma Ótimo semana boa papo. para todos vocês. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço.